Eu respondo todas as suas dúvidas aqui no Alex Responde. Tem Alex Responde que eu respondo no YouTube e tem Alex Responde que eu respondo dúvidas do Instagram. Hoje eu vou pro YouTube. Se você quer deixar dúvidas, clica aqui em cima. O editor vai botar o vídeo aqui em cima do qual sua dúvida, o vídeo qual sua dúvida, e eu sempre vou consultar esse vídeo para que eu possa responder suas dúvidas. Então fica comigo, eu sou Alex Moura. Se você é novo no canal, se inscreva, soca o dedo no sininho para você ser avisado, porque aqui é vídeo todo dia sobre e-commerce, marketplace e mentalidade. Porque eu também falo que não adianta você só ter técnica, na dificuldade, se você não tiver a mente forte, você para. Legal? Então vamos responder a algumas dúvidas. Vamos lá. E a primeira dúvida é uma dúvida muito frequente aqui do Rafael Ramon. Ele falou: Alex, e aí, beleza? Qual a dica você daria para quem está começando no Mercado Livre e tá meio perdido em que anunciar no começo para não começar mal? Presta atenção, Rafael. Não tem como começar bem ou mal. Tem que começar, cara. A vida é assim. Você começa alguma coisa com o que você tem hoje. E as coisas vão ajeitando e as coisas vão acontecendo. Uma dica que eu te dou é: assista o 0 a 30. O 0 a 30 é uma série que eu criei para quem tá começando do zero e faturar até 30 mil reais. Lá você aprende o que anunciar. E aí, cara, você vai ter um caminho para começar. Eu aconselho você fazer o que o Regis aqui, Patrick, comentou. Cara, não tem isso. Tem que anunciar tudo no começo. E aí você vai se encontrando. Porque o jogo começa assim, você starta. E aí, cara, você às vezes toma um outro caminho. É incrível o que acontece. Legal? Então, bora pra cima. Bora pra próxima pergunta, hein? A próxima pergunta é do Simon Aquino, logo em cima da pergunta do Rafael. Ele falou: Alex, não quero contratar ainda e sei que ainda não é necessário, mas estou enfrentando uma barreira para crescer. Sei onde quero chegar e sei até os produtos certos que irão emplacar, mas me falta tempo. Trabalho 12 horas no e-commerce e mesmo assim me falta tempo para criar anúncios. Não sei se deveria delegar, pois em um dia consigo cadastrar no máximo 3 produtos, anúncios bem feitos e com duplicações. E sei que outra pessoa não faria anúncio bem feito como eu. Comecei a até ter muita ansiedade com isso, por não conseguir finalizar o que preciso fazer. Estipulei pequenas metas, mas não consigo terminar por falta de tempo. O que me recomenda? Simon Aquino. Vou te dar algumas respostas, de acordo com a minha experiência. Primeiramente, Simon, você não quer contratar e acha que não é necessário. É necessário, pelo que você falou, é necessário. Você está trabalhando 12 horas no e-commerce. Ok, no começo você tem que ser um foguete, você tem que trabalhar muito mesmo. Mas a partir do primeiro dinheiro que você ganha, você tem que investir em coisas, em pessoas ou em ferramentas que vão te dar tempo. O tempo é a coisa mais preciosa, certo? Sem parar, ele vende tempo. Então o que eu tô querendo te dizer? Eu não tô perto de você. Pelo jeito você faz tudo sozinho. Então a primeira pessoa que você tem que contratar é alguém, amigo, sobrinho, uma pessoa só para embalar a mercadoria. Legal? Esse é o teu maior gargalo. Você tem que olhar para as ações que você faz no dia a dia e olhar com o seguinte olhar: o que eu faço todo dia, que é um trivial, é trivial ali. Desculpa, mas com todo respeito, embalar mercadorias, qualquer pessoa pode fazer isso. E uma pessoa pode fazer melhor que você. Então, a primeira pessoa você tem que contratar alguém para... Mas Alex, eu trabalho em casa, nunca... Cara, ou você continua se matando 12 horas e não sai do lugar, ou você pensa como empresário, empreendedor e se joga. É desafio. Crescer dói. Uma coisa que eu ouvi hoje na live do Joel, ele falou o seguinte, que a dor é a sua fraqueza indo embora. Quando você tá sentindo dor. E quando você sente dor no negócio, cara, a dor de contratar alguém é uma dor. Às vezes tem uma fraqueza aí de contratar alguém. Você tem uma crença, você é muito centralizador. Você tá sofrendo por ansiedade. Primeira coisa, então, contratar alguém para isso. Se essa pessoa puder trabalhar full time com você, mas Alex, mas eu ganho R$1.500 mas bem, paga 1.200 pra pessoa e fica com 300. Porque assim você enxerga que você investindo, você vai mais longe. Sua roda tem esse tamanho. Você não consegue aumentar a tua roda. Quando você põe uma pessoa para fazer a roda girar, você consegue fazer a roda aumentar.
Se a pessoa puder fazer o atendimento, melhor ainda. Você tem que estar livre. Outra coisa, Simon, o que você falou pra mim aqui é uma crença. Eu não queria contratar alguém porque eu sei que a pessoa não faria anúncio bem feito como eu. Isso é uma crença. Crença e crenças te limitam. Claro que você vai falar, ninguém faz melhor que eu. Mentira. Eu tenho 11 anos de e-commerce e hoje o meu trabalho é encontrar pessoas que fazem determinadas atividades melhor que eu. Por isso que hoje o meu e-commerce roda sozinho. Para criar produtos, aconselho você no Workana. Workana. W-O-R-K-A-N-A. Workana. É um site de freelance. Lá você encontra vários profissionais para fazer determinada atividade. Então o Workana, eu usei muito ele. Eu consigo achar um freelance para trabalhar. A pessoa trabalha na casa dela. E geralmente eu pego pessoas boas. Eu consigo, por exemplo, ter um profissional. Como é que eu posso dizer? Eu consigo ter um profissional focado em fazer uma atividade. E o bom é que ele não está dentro do meu ambiente. Ou seja, eu não tenho que ter estrutura para essa pessoa. E como que eu treino essa pessoa, Alex? Você vai fazer um script de como você quer que ela crie. Você vai criar uns 2, 3 anúncios com essa pessoa, para ela ver como que cria. Depois ela vai criar uns 5 e você vai corrigir, até ajustar e essa pessoa fizer do jeito que você quer. Legal? Então, Simon, essa pergunta foi meio extensa, acho que a gente pode ficar por aqui. Só essa pergunta do Simon aqui trouxe vários insights. Muita gente é centralizador. E assim, Simon, tem crenças aqui. Trabalhar 12 horas por dia não vai fazer você ganhar mais dinheiro. Hoje eu ganho mais dinheiro trabalhando meia hora por dia no meu e-commerce. Eu trabalho as outras 11 horas e meia aqui, pensando. É o seu trabalho, Simon. Eu sei que pra quem tá olhando e começando agora, eu faço, pô, Alex, tá começando e vou trabalhar pensando? Claro que não. Claro que não. Eu já fiz tudo. E se precisar eu vou, ponho a barriga no meu balcão e embalo. Mas eu quero que você entenda que isso você tem que comprar tempo. Se você quer deixar sua pergunta, vai no vídeo qual a sua dúvida e deixa sua pergunta. Eu sempre respondo de 2 a 5 perguntas. Essa pergunta aqui foi bem extensa, a resposta é bem complexa também. Por isso eu vou ficando por aqui. E agora, ó, temos 2 vídeos aqui que eu recomendo pra você. E aqui no meio tem minha cabeça. Clica na minha cabeça se você não se inscreveu no canal. Se inscreve e veja um desses 2 vídeos que eu tô recomendando pra você. Beleza? E eu te vejo no próximo vídeo.